Você pensou que tudo aquilo que aconteceu no Senado foi apenas mais uma derrota comum do governo? Um acidente político? Um tropeço momentâneo? Então prepare-se, porque o que aconteceu em Brasília pode ter sido uma das maiores articulações políticas dos últimos anos, e quase ninguém percebeu o tamanho real dessa movimentação. Pela primeira vez desde 1894, um indicado ao Supremo Tribunal Federal foi rejeitado pelo Senado. E não estamos falando de qualquer nome. Estamos falando de Jorge Messias, homem de confiança do governo Lula, advogado-geral da União e peça estratégica dentro do Palácio do Planalto. Mas aqui começa a pergunta que ninguém consegue ignorar. Como um governo que controla ministérios, verbas, cargos e possui uma máquina gigantesca perdeu uma votação tão importante? Como isso aconteceu? A resposta pode revelar algo muito maior. Porque nos bastidores, longe das câmeras, um movimento silencioso estava acontecendo. Uma articulação construída voto por voto. Uma estratégia que envolveu oposição, centrão, líderes do Senado e um objetivo muito maior do que simplesmente barrar um nome para o STF. O que parecia apenas uma derrota pode ter sido o primeiro grande passo de um plano político para enfraquecer o governo Lula até 2026. E o mais impressionante, vários sinais mostram que isso foi calculado com precisão. Hoje, você vai entender o verdadeiro plano por trás da queda do governo no Senado. Vai entender por que a oposição comemorou essa votação como uma vitória histórica. Vai descobrir o papel silencioso de Davi Alcolumbre nos bastidores. E, principalmente, vai perceber por que essa derrota pode mudar completamente o equilíbrio de poder em Brasília. Porque isso não foi apenas uma votação. Foi uma demonstração pública de força. E talvez um aviso. A primeira placa dessa história revela o centro de tudo. A derrota histórica do governo Lula dentro do Senado Federal. O placar foi devastador. 42 votos contra, 34 votos a favor. Uma diferença que pegou Brasília inteira de surpresa. Nem mesmo os setores da oposição acreditavam numa margem tão grande. A expectativa era de uma votação apertada, talvez decidida nos últimos minutos. Mas o que apareceu no painel eletrônico foi muito mais do que uma derrota comum. Foi um recado político. E um recado extremamente duro. Porque rejeitar um nome indicado ao STF não é algo simples. O Senado raramente enfrenta diretamente o Palácio do Planalto nesse nível. Historicamente, indicações ao Supremo costumam passar, justamente porque envolvem acordos políticos profundos, negociações delicadas e uma enorme pressão institucional. Mas dessa vez foi diferente. Muito diferente. O governo entrou na votação acreditando que ainda possuía controle suficiente sobre sua base política. Achava que conseguiria virar votos na reta final. Apostava no peso da máquina pública, na articulação ministerial e na influência tradicional do Executivo sobre o Congresso. Só que algo mudou. E a votação mostrou isso da forma mais brutal possível. O Senado decidiu enfrentar o governo. Mais do que isso, decidiu expor a fragilidade política do governo ao vivo, diante do país inteiro. A rejeição de Jorge Messias se tornou instantaneamente um símbolo, não apenas da derrota de um nome, mas da perda de força política de Lula dentro do Congresso Nacional. E existe um detalhe extremamente importante nessa história. Essa não foi apenas uma derrota contra o Executivo. Segundo vários parlamentares, inclusive figuras da oposição, a votação também serviu como uma resposta ao Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, muitos senadores já demonstravam irritação crescente com decisões do STF envolvendo o Congresso. Investigações políticas e o avanço do judiciário sobre temas considerados sensíveis pelo legislativo. Ou seja, a votação acabou se transformando numa espécie de reação dupla, contra o governo e contra a influência crescente do Supremo. E é exatamente aqui que entramos na segunda placa dessa história.
Porque, segundo o senador Flávio Bolsonaro, nada disso aconteceu por acaso. Durante entrevista ao programa Ponto de Vista, ele revelou que houve uma articulação intensa da oposição para barrar Jorge Messias. Uma movimentação feita nos bastidores, longe das câmeras, construída voto por voto. Segundo ele, reuniões aconteceram com frequência nos dias anteriores à votação. Conversas individuais foram feitas com senadores. Parlamentares considerados indecisos passaram a ser alvo prioritário da articulação. E aqui está o ponto que mais chamou a atenção. Flávio Bolsonaro afirmou que o Senado quis demonstrar independência. Independência do Executivo. E também independência do STF. Essa fala muda completamente o significado da votação, porque deixa de ser apenas uma disputa partidária, passa a ser uma disputa institucional de poder. Segundo Flávio, muitos parlamentares estariam cansados da influência do Supremo sobre decisões do Congresso. Haveria uma percepção crescente dentro do Senado de que ministros do STF ultrapassaram limites em determinadas situações políticas. Por isso, a rejeição de Jorge Messias teria se tornado algo simbólico, uma espécie de aviso, um recado de que o Congresso ainda possui força própria e não aceitaria mais certas interferências sem reagir. E quando você junta isso ao cenário político atual, tudo começa a fazer sentido. O governo Lula já vinha enfrentando dificuldades no Congresso há meses. Vetos derrubados, resistência crescente em pautas econômicas, problemas de articulação política, dependência cada vez maior do Centrão. Mas o Palácio do Planalto ainda acreditava que situações consideradas institucionais, como uma indicação ao STF, seriam preservadas. Só que a oposição enxergou ali uma oportunidade gigantesca. Porque derrotar uma indicação ao Supremo produz um impacto político enorme, enfraquece o governo, expõe fragilidade, gera desgaste nacional e, principalmente, cria uma sensação de perda de controle. Exatamente por isso, a oposição tratou a votação como prioridade máxima. E segundo bastidores revelados durante a entrevista, a articulação foi muito mais profunda do que parecia. Chegamos então à terceira placa. E aqui o cenário fica ainda mais impressionante. Porque Flávio Bolsonaro revelou detalhes que ajudam a entender por que tanta gente começou a chamar essa operação de Plano Perfeito. Segundo ele, a oposição trabalhou voto a voto, senador por senador. Conversas individuais aconteceram até momentos antes da votação. Mas o detalhe mais importante envolve justamente o Centrão. Porque, segundo os relatos, parte da articulação passou diretamente por parlamentares que oficialmente não pertencem à oposição bolsonarista. Isso significa que a estratégia foi além da direita tradicional. Ela envolveu setores do Congresso insatisfeitos com o governo, insatisfeitos com a articulação política, insatisfeitos com o STF e talvez até preocupados com o cenário eleitoral de 2026. É aqui que tudo ganha uma dimensão ainda maior. Porque Flávio Bolsonaro fez uma declaração bombástica. Ele afirmou que a derrota de Jorge Messias representava o fim do governo Lula. Claro, politicamente essa frase possui um peso retórico enorme, mas ela revela algo importante: a percepção de que o governo perdeu capacidade de controle dentro do Congresso. E talvez o detalhe mais explosivo tenha vindo logo depois. Segundo Flávio, existia uma expectativa dentro da oposição de que, após a derrota de Messias, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitasse pautar um novo nome para o STF até depois das eleições presidenciais. E aqui está o verdadeiro coração da estratégia. Porque isso muda tudo. Se o governo perde a capacidade de indicar um novo ministro do STF agora, ele perde influência num momento extremamente delicado do cenário político nacional. Ou seja, a rejeição não teria sido apenas para barrar Jorge Messias, mas para congelar temporariamente o avanço do governo sobre o Supremo. E se isso realmente acontecer, o impacto político pode ser gigantesco, porque estamos falando de uma vaga extremamente importante dentro da principal corte do país. Uma vaga que influencia julgamentos políticos, econômicos e institucionais. Uma vaga estratégica. É exatamente por isso que tantos analistas começaram a enxergar essa derrota como parte de algo muito maior.
não um acidente. Mas uma operação política cuidadosamente planejada. E existem outros sinais que reforçam essa percepção. Durante a própria transmissão do Senado, Davi Alcolumbre apareceu antecipando o resultado antes mesmo da divulgação oficial do placar. Em determinado momento, ele teria dito discretamente que Jorge Messias perderia por 8 votos. O resultado final ficou muito próximo disso. Isso aumentou ainda mais as especulações de que a derrota já estava praticamente consolidada nos bastidores antes mesmo da votação acontecer. E enquanto tudo isso acontecia, o governo parecia perdido, sem reação, sem capacidade de reverter votos, sem controle sobre a situação. A oposição percebeu exatamente isso, percebeu fragilidade e decidiu avançar. Mas talvez o aspecto mais importante dessa história esteja justamente no efeito psicológico da derrota, porque política também é percepção. E naquele momento, a imagem transmitida para o país inteiro foi clara. O governo Lula pode não ter mais o controle político que imaginava possuir. Esse talvez tenha sido o maior dano. Muito maior do que perder um nome ao STF. Foi perder a autoridade política diante do Congresso. Foi mostrar vulnerabilidade. E em Brasília, vulnerabilidade gera consequências rápidas. Deputados mudam de posição. Senadores recalculam alianças. O Centrão começa a observar para onde o vento sopra. E adversários se fortalecem. Foi exatamente isso que aconteceu após a votação. A oposição saiu fortalecida. O governo saiu pressionado. E Brasília inteira começou a discutir uma pergunta perigosa para o Palácio do Planalto. Lula ainda controla sua base política? Ou o Congresso já começou a se mover pensando em 2023? Porque esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A política brasileira raramente se movimenta olhando apenas o presente. Quase tudo acontece pensando na próxima eleição. E muitos parlamentares perceberam que o cenário político pode mudar rapidamente nos próximos anos. A rejeição de Jorge Messias, então, deixou de ser apenas uma decisão institucional. Passou a ser uma demonstração de reposicionamento político, um teste de força. E talvez um primeiro ensaio do que pode acontecer daqui para frente. Enquanto isso, o governo tenta minimizar os danos. Aliados afirmam que Jorge Messias possuía todos os requisitos técnicos para assumir o STF. Integrantes do PT classificaram a votação como uma manobra eleitoral da oposição. Já setores da direita comemoraram como uma vitória histórica. O senador Flávio Bolsonaro chegou a dizer que o Congresso finalmente demonstrou independência diante do Executivo e do Supremo. E essa palavra começou a aparecer o tempo inteiro após a votação. Independência. Mas independência ou estratégia? Essa é justamente a pergunta que divide Brasília hoje. Porque para críticos do governo, o Senado apenas mostrou que não aceita mais agir como extensão automática do Executivo. Já para aliados de Lula, tudo teria sido uma articulação política para enfraquecer o governo às vésperas de um novo ciclo eleitoral. E talvez exista um pouco dos dois lados nessa história. Porque uma coisa parece clara: o Congresso percebeu que possui força e agora quer demonstrar isso publicamente. Esse novo cenário pode produzir consequências enormes nos próximos meses. Projetos importantes podem enfrentar ainda mais resistência. Vetos presidenciais podem continuar sendo derrubados. Negociações políticas podem ficar mais difíceis. E, principalmente, a relação entre executivo, legislativo e STF pode entrar numa nova fase de tensão. Tudo isso começou com uma votação, mas o impacto pode ir muito além dela. Porque em Brasília, derrotas simbólicas possuem um peso gigantesco. E poucas derrotas foram tão simbólicas quanto essa. A primeira rejeição a um indicado ao STF desde 1894. Um evento histórico. Uma humilhação política televisionada. E talvez o início de uma nova configuração de poder dentro do país. Agora chegamos à descoberta final. O verdadeiro tesouro escondido dessa história.
aquilo que muita gente ainda não percebeu completamente. O que aconteceu no Senado não foi apenas uma derrota isolada. Foi uma demonstração pública de força da oposição. Uma articulação construída cuidadosamente para atingir múltiplos objetivos ao mesmo tempo. Primeiro, enfraquecer politicamente o governo Lula. Segundo, mostrar independência do Congresso diante do Executivo e do STF. Terceiro, atrasar uma nomeação estratégica para o Supremo. E quarto, enviar uma mensagem clara para Brasília inteira de que o equilíbrio de poder mudou. Esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A sensação de que o Congresso, especialmente o Senado, decidiu recuperar protagonismo político. E quando isso acontece, o jogo muda completamente. Porque governos dependem de percepção de força. Quando essa percepção desaparece, alianças começam a balançar. A oposição percebeu isso e agiu, voto por voto, nos bastidores, sem alarde, até produzir uma das derrotas mais impactantes da história recente da política brasileira. E agora fica a pergunta: esse foi apenas um episódio isolado? Ou o primeiro movimento de uma estratégia muito maior para enfraquecer o governo até 2026? Porque se a oposição conseguir manter esse nível de articulação, o cenário político brasileiro pode entrar numa fase completamente nova. Uma fase marcada por confrontos institucionais mais intensos, por disputas abertas entre Congresso e Executivo, e por uma guerra política silenciosa acontecendo nos bastidores de Brasília. A verdade é que muita coisa mudou depois daquela votação. E talvez o governo ainda nem tenha percebido o tamanho real dessa mudança. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Senado realmente demonstrou independência? Ou tudo isso foi parte de uma estratégia calculada para enfraquecer o governo Lula? Você acha que essa derrota muda o cenário político para 2026? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ler a sua análise. E se você gosta de conteúdos que mostram os bastidores da política e aquilo que quase ninguém explica, aproveita agora para se inscrever no canal. Porque nos próximos vídeos a gente vai continuar revelando tudo o que está acontecendo por trás do jogo de poder em Brasília. Até o próximo vídeo.